Então essa aula de hoje é específica para quem? Eu fiz essa aula pensando em quem já é empresário, já é prestador de serviço, talvez já é médico, já é prestador de serviço, já é um profissional, quem sabe aí, que trabalha no ambiente público, beleza? Já trabalha em algum concurso e já tem certos resultados. Então eu quero trazer para vocês, principalmente, para quem está me conhecendo agora, qual que é o nosso principal superpoder. Isso já vai dizer muita coisa sobre o que vocês devem fazer no processo de vocês. O meu principal superpoder, o principal superpoder da BMA, é que a gente está há exatos 6 anos fazendo a mesma coisa. O mesmo processo de venda, o mesmo produto, sem ficar borboletando, fazendo ping-pong de produto em produto, de posicionamento em posicionamento. Agora eu falo disso, agora eu falo daquilo. Agora é o super funil da montanha do... Não, a gente está fazendo a mesma coisa, o mesmo processo há 6 anos. E o ponto principal de estar 6 anos fazendo o mesmo processo é que você vai aprender aqui, é a essência de fato, é a lógica da coisa da minha metodologia. Não é um copia e cola, não são insights. E qual que é o problema? Quando você não aprende de fato o mecanismo, o porquê das coisas, você fica muito suscetível à mudança de mercado. Tem alguém aqui que é mais antigo e já de mercado digital? Talvez não estivesse dentro do mercado, mas como espectador, viu o movimento que aconteceu em 2022, 2023, a explosão das mentorias high ticket. Vendia muito infoproduto, muito low ticket, muito lançamento e de repente deu um boom de mentorias. Da mesma forma que deu um boom de mentorias, muita gente entrou no mercado e ficou 3 meses e saiu, ficou 6 meses e saiu, ficou 1 ano e saiu. Por quê? Porque o mercado foi ficando mais difícil e o pessoal estava agindo com base no copia e cola. O Anderson Vezani viu mais ou menos o que estavam fazendo, copiou aquilo ali, começou a aplicar, daí parava de performar, ele olhava o que estavam fazendo, até que parava de performar e a pessoa saía do mercado. Então não é um hackzinho, eu quero que vocês entendam o porquê das coisas, beleza? Então eu vou especificamente entrando em alguns pontos aqui, 4 bullet points que eu quero que vocês tenham em mente. Por que ter uma mentoria? Segundo ponto, por que cobrar o mais caro possível nessa mentoria? Qual é o momento de mercado que a gente está hoje? Vale a pena entrar? Não vale a pena entrar? E a falácia do mercado saturado. Jota, o mercado de mentoria está saturado mesmo? Não está? O que a gente faz? Tá? O que a gente faz? Então a primeira coisa que eu quero bater com vocês é uma espécie de exorcismo. Como assim exorcismo, Jota? O termo mentoria... Quero ver quem concorda comigo, vocês mandam no chat. Mas o termo mentoria, ele já está sendo visto de uma forma pejorativa. Ele está formando um tripé com outras 2 palavras, que por si só, né, são uma coisa boa, mas pegou uma espécie de má fama, que é coach e mindset. Existem bons coaches, né? Mas muitos coaches ruins fizeram a palavra ficar em desuso. Mindset. Putz, mentoria entrou na mesma coisa. Mentoria entrou no hall de palavras que tem um demérito consigo. Então, quando a gente fala em mentoria, eu brinco que tem até um tripé. Quer fazer um bingo? Pega um coach que dá uma mentoria para melhorar o mindset. Putz, lascou. Esse cara pode até ser bom, mas você levanta uma pulga atrás da orelha fortíssima. Fortíssima. Então, quando eu falo em mentoria, tá? Quando eu falo em mentoria, eu estou falando no mercado de educação. Beleza? Eu estou falando no mercado de educação, onde o marketing digital é o nosso principal canal de aquisição. Beleza? Então eu estou falando aqui do mercado de educação. E eu quero abrir alguns pontos específicos dentro do mercado de educação. O primeiro ponto é, por que ter uma mentoria? Por que ter uma mentoria? Cada um tem as suas... Muito obrigado. Cada um tem as suas razões pessoais, eu vou trazer alguns pontos de vista aqui, tá? Primeiro ponto. Quando você é muito bom no que você faz, quando você é acima da média no que você faz, você já tem 2 fontes de renda, que é fazer o que você faz e ensinar a fazer o que você faz. E na maioria das vezes você já construiu o mais difícil. Já montou um negócio, ou já passou num concurso, já gerou resultado na vida real, já contratou gente, demitiu gente, já atendeu cliente, já pagou imposto. Você já construiu na vida real. E o que a gente faz com esse ativo na maioria das vezes? Na maioria das vezes a gente não faz nada. E pior que isso, eu aposto, quero que vocês confirmem no chat também, mas eu aposto
que você conhece pessoas no digital, que estão lá vendendo mentoria, estão faturando, você vê elas postando com menos conhecimento que você. Mas eu aposto que você vê um monte de gente e fala, putz, esse cara não viveu um terço do que eu vivi, e olha aí. Isso é muito comum. Então, é como se você tivesse uma espécie de diamante na mão e está usando ele para calçar a porta, usando ele como peso de papel. Tem gente no digital vendendo promessa com 10% do teu conhecimento. E faturando aí 50 mil por mês, 100 mil por mês, 300 mil por mês, 1 milhão. Por quê? Porque ele soube empacotar e vender. Ele soube empacotar e vender uma coisa que você tem de sobra. Resultado. E antes que você pense, é muito engraçado quando eu dou uma aula, eu gosto de pensar na minha perspectiva, no meu ponto de vista e no de vocês. Então, olha só, do meu lado eu estou há 8 anos fazendo isso. São 7, na verdade. Né? Estou há 7 anos fazendo isso. Já conversei com mais de 500 mentores individualmente, então para mim é muito fácil bater o olho e identificar alguma coisa. Para vocês não, é uma experiência muito individual. Talvez o Diego Portes, ele não tenha mentoria, ele se antendo algo, putz, acho que faz... E aí vocês ficam cheios de dúvidas. Então algo que para mim é muito natural, para vocês não é, que é o quê? Talvez tenham várias pessoas nessa sala que estão pensando agora ou estão pensando há algum tempo o seguinte, mas o meu caso é diferente. Não, Jota tá dando essa aula aí, mas ele não sabe. Eu trabalho com engenheiro não tem dinheiro. Cara, que eu trabalho com advogado, o nicho de advogado putz, aí é complicado. Não, é que eu não tenho tempo, né? Eu tenho que resolver primeiro aqui as demandas. Deixa eu perguntar algo simples. Não precisa falar aqui no chat quanto vocês faturam hoje, não é o que eu quero saber agora, mas eu vou fazer uma conta simples. Hoje, para você acrescentar 500 mil a mais no ano, beleza? A gente está falando de mais ou menos 40 mil a mais por mês. Para você acrescentar 500 mil reais a mais no ano, o que você precisaria fazer no teu negócio? O que você precisaria fazer mais no teu negócio? Muito provavelmente 10 vezes mais boleto, 10 vezes mais estresse, 10 vezes mais fornecedor. Às vezes é inviável, às vezes você está num teto já. Eu converso muito com o médico também. O médico ele tem um platô, quando é clínico geralmente, tem um platô entre 150 e 200. Aí para o cara ir para 400, putz, tem que expandir a clínica e tem que comprar aparelho, na brincadeira gasta 1, 2 milhões e o pior, vai ter que passar mais tempo na clínica. Agora, por outro lado, digamos que você cria uma mentoria para o seu mercado. Uma mentoria de 50 mil reais. Já vou falar sobre precificação, tá? Uma mentoria de 50 mil reais. Se você fizer 10 vendas no ano, são os mesmos 500 mil. Para você fazer 10 vendas no ano, você precisa aproximadamente uma venda a cada 45 dias. Vamos arredondar uma venda por mês? Você precisa fazer uma venda por mês. Uma venda por mês. Já trazer uma métrica que é legal vocês anotarem. Quem está fora do mercado talvez não conheça. A gente fecha, geralmente, a cada 4 ofertas de mentoria, fecha uma. Então eu faço 4 consultoria grátis, eu falo com 4 potenciais clientes, um fecha. 4 para 1, 25%. Então, para eu fazer 500 mil no ano, é uma venda no mês, são 4 consultorias grátis no mês. Jota, quanto tempo demora uma consultoria grátis? Uma média de 1 hora. Vamos jogar 1h30. Então a gente está falando em 6 horas no mês. Jota, mas espera lá, agora você foi longe. Não consigo me imaginar cobrando 50. E sendo honesto contigo, talvez não caiba mesmo no teu ticket uma mentoria de 50. A gente tem que fazer conta. A gente tem que entender como é que a gente precifica. Agora, a principal coisa que vocês têm que tirar da frente de vocês é achar que eu vou cobrar com base no que eu acho que o meu lead tem dinheiro. Não é isso. Eu não precifico a minha mentoria com base no que eu acho que o cara pode pagar. Até porque, outra coisa para vocês anotarem, toda vez que a gente fala em high ticket, a frase completa, na verdade, é high ticket and low clients. Eu não quero todos os clientes do mundo. Eu estou falando em cobrar caro de poucos clientes. Então, uma forma errada de precificar. O Anderson Vezani.
Ó, só para avisar vocês, tem algumas pessoas que ficam aqui fixadas na minha tela, então vocês foram escolhidos para encher o saco, tá? O Anderson, o Roberto, o Saidelis, o Gabriel, então eu vou ficar enchendo o saco de vocês. Então, o que eu preciso entender? Qual que é o resultado que eu gero? Eu posso cobrar quanto eu quiser, entre algumas aspas, desde que eu gere 10 vezes mais resultado. Vamos começar pelo mais fácil? Vamos começar por uma mentoria que dê para mensurar o resultado que eu gero. Digamos que eu ajude a pessoa, beleza? Eu ajude a pessoa a passar num concurso. Geralmente essas pessoas estão lá ganhando 4 mil reais num concurso, eu ajudo elas a conseguir um cargo, beleza, de 15 mil reais. A gente está falando de um aumento de 11 mil por mês. 11 mil por mês ao longo de um ano, a gente está falando de mais de 120 mil reais. Ao longo de 5 são meio milhão. É extremamente plausível eu cobrar, por um exemplo, vamos pensar no primeiro ano só, 110 mil, eu cobrar 30. Ou então eu tenho, por um exemplo, uma mentoria para donos de e-commerce. E através do que eu ensino, esses donos de e-commerce, eles conseguem tranquilamente aumentar o faturamento em 150 mil por mês. E ele tem de lucro 30%, então vai dar 40 mil a mais de lucro por mês. Em um ano é 500. Eu não posso cobrar 50 mil? Então o que eu preciso é mapear qual que é o tipo de resultado que eu gero. Uma vez que eu entendo qual que é o resultado que eu gero, aí eu precifico a mentoria, mas eu vou entrar nisso mais pra frente. Aqui eu quero só bater no ponto de beleza. No teu negócio principal hoje, o que você precisa para fazer 500 mil? E no mercado de mentoria, o que você precisa? Jota, olha, não, 50 mil está longe da minha realidade, 25 mil. Perfeito, a conta é a mesma. A diferença é que ao invés de você fazer 4 calls no mês, você precisa de 8. Tá, beleza. Tá ficando um pouquinho mais claro esse negócio de call e fazer a mentoria, mas o que geralmente impede vocês de fazerem isso? Se já tem resultado, já está com vontade de entrar no mercado, são alguns receios, alguns medos, porque o digital não é uma terra prometida para algumas pessoas. Agora, é um novo canal de lucro, isso sim. Mas você não precisa virar blogueiro, virar guru. Uma coisa que eu sei que pega muito com vocês é o medo do negócio de mentoria ou do negócio educacional manchar a autoridade de vocês. Isso eu sei que pega muito. Eita, tá me ligando aqui. Isso eu sei que pega muito. Putz, Jota, eu sou médico, eu sou muito bem consolidado aqui no meu negócio. Vai parecer que eu virei um vendedor de curso? Pois é, vai parecer que você virou um vendedor de curso se fizer do jeito errado. Entende? Agora, voltando em algo que eu pincelei no começo, você não precisa estar no topo do Everest para mentorar quem está lá na base. Não. O que você precisa é olhar para trás e estender a mão. Agora, você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Num mercado de mentiras, não rola. Você pode tirar um baita retrato e fazer um conteúdo maravilhoso, mas se você não for capaz de gerar resultado, nada vai funcionar. Antes perguntaram, né, o que vende na mentoria? O conhecimento ou o resultado? Os dois. Tudo bem que algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm resultado, por, sei lá, alguma trava. Mas é a soma dos dois. Você tem que ser capaz de gerar resultado. E aí vem algo muito importante. O mercado, ele mudou muito. E dia após dia, essa vocês podem anotar também. A procura por quem ensina a partir da experiência só cresce. Agora imagina aqui comigo. Imagina que uma pessoa que pode ser ajudada por você, está com uma dor, está buscando ajuda. Você acha que essa pessoa vai fazer o quê? Vai buscar um MBA para passar 3 anos estudando? Ou uma Não. A demanda por quem ensina a partir de conhecimento prático só cresce dia após dia. Eu vi um post meu de 5 anos atrás, ontem me veio ele à cabeça agora. É um post bem besta, mas era algo assim: uma coisa é ter MBA pós-doutorado, outra coisa é ter as manhas. Né? Veja bem, não é um demérito a carreira educacional tradicional, mas a demanda por quem ensina a partir do conhecimento só cresce dia após dia. Beleza? E tem 4 movimentos, eu gosto de separar em 4 fases, muitas vezes a gente trava também, a gente tem medo de não dar certo, tem medo de dar certo, eu gosto de separar em 4 fases essa venda de mentorias para dar uma tranquilizada. A primeira fase,
Começa como um lucro adicional. Talvez você tenha aí 20 mil, 30 mil, 50 mil de lucro de salário, não sei. Começa como algo adicional. O segundo, você iguala o teu negócio principal. O terceiro, você supera. E o 4, no português claro, é o foda-se. Beleza, aí você decide. Por exemplo, putz, vou continuar atendendo na minha clínica médica aqui das 6 da manhã às 8 da noite, enquanto meus filhos estão crescendo? Ou talvez vá pegar aqui alguns pacientes escolhidos a dedo. Aí você tem o poder da escolha. Outra coisa que eu não acredito é vou largar tudo então para me dedicar a ser mentor. Talvez a Júlia Fontinelles, ela tenha uma carreira numa empresa, tá há 30 anos lá, daí ela assistiu uns vídeos no YouTube e participou da minha aula, amanhã ela vai pedir demissão, ela fala, larga a mão de ser maluca. Óbvio que não. Tem uma propaganda muito boa, eu acho que era do Itaú, vamos ver aqui, vamos revelar as idades. Quem assistiu aquela propaganda? Caso eu compre uma bicicleta? Caso eu compre uma bicicleta? Ah, tem que ter alguém que tenha assistido. Será que eu caso eu compro uma bicicleta? A gente vive muito nessa espécie de articulação. Tá, faço isso ou aquilo. Ó, a Vanessa assistiu. Isso, cara, sei lá, bicho, casa e compra a bicicleta. Então você não vai, por exemplo, se demitir da tua carreira de executiva para... Não, faz os dois. Ah, não sei se eu vou trabalhar ou vou estudar. Sei lá, trabalha e estuda. Tudo que for possível articular, você faz. E por que eu deveria cobrar o mais caro possível? Por que eu não vou começar cobrando 2 mil? Por que eu não lanço um produto de R$197? Jota, anotem mais uma. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. Se você entregar o mesmo conteúdo cobrando R$1.000 e o mesmo conteúdo cobrando 30, cobrando 50, a aplicação da outra pessoa vai ser ridiculamente superior. Esse é o primeiro motivo. Eu aposto, inclusive, que vários de vocês devem ter um monte de cursinho nas áreas de membros, na Hotmart, na QIFI, que nunca finalizaram. E talvez seja um baita conteúdo que transformaria a tua vida. Mas tem que ter aquela dorzinha no bolso. Segundo, vender barato não muda nem a tua vida. No começo, não muda nem a tua vida nem de quem está comprando, porque o investimento emocional dele vai ser menor. Segundo, porque, sei lá, se tua meta é 50, vamos lá, a gente está falando de 50 mil por mês, né? Mandem as metas que vocês querem faturar por mês aí também, e baseando a aula com base nisso, eu estou usando o número que eu comecei a aula, 50 mil por mês, 500 mil no ano. Para eu fazer 50 mil no mês, com produto de R$1.000, são 50 vendas. 50 vendas de R$1.000. O que parece mais fácil para você? Assim, de verdade, mesmo que você não entenda nada ainda do digital e não tenha começado. O que parece mais fácil? Fazer 50 vendas de R$1.000 ou fazer uma venda de 50, duas de 25? É infinitamente mais fácil vender pouco para o cliente certo. Então a gente cobra pelo resultado que a gente gera. A gente tem que cobrar o mais caro possível porque a gente vai gerar mais resultado para o cliente e para nós. Deixa eu mostrar um outro negócio para vocês. Espera aí. Isso aqui, ó. Quem já viu aqui a escada de valor do marketing digital? Vocês conseguem ver minha tela? Me avisem no chat. Ah, eu estou produzindo Você entra no digital e você vai produzir conteúdo barato por um tempo, depois você vai lançar um produto abre carteira de 97, depois, quem sabe, depois de um ano, você vai lançar um produto de 997, aí depois uma mentoria de 10 mil, depois uma de 20 mil, e 10% desse aqui vai para lá e vai para lá. Eu comecei assim, inclusive, tá? Eu comecei assim. No Brasil, quando eu comecei, não tinha ninguém falando sobre como fazer high ticket. Qual que é o problema? O tempo que isso aqui leva. O que faz a pessoa seguir motivada e continuar não são os likes, não são os views, não são os comentários, é dinheiro que entra na conta. Então, se você vai por esse caminho, a maioria desiste no meio. Talvez você já até tenha tentado produzir conteúdo, ou contratou uma agência, tentou vender um produto baratinho e largou no meio do caminho. Então, a minha lógica é justamente o contrário, lembrando de novo, um disclaimer muito importante. Isso aqui é para quem é capaz de gerar resultado real. Você é capaz... Beleza, eu estou focando aqui o resultado em financeiro, né? Mas não necessariamente só financeiro, é quanto você pode fazer a pessoa ganhar mais, quanto você pode fazer ela economizar, ou como você pode fazer ela se sentir mais segura, mais feliz.
mais alegre. Enfim. Tem coisas, inclusive, mais valiosas que o dinheiro. Então, eu não gosto de começar dessa forma. Não porque não funciona. Funciona, mas que leva muito mais tempo, precisa de muito mais estrutura e tende a desistir no meio do caminho. Então, se você é capaz de gerar resultado, a gente inverte essa esteira. E aqui que nasce a minha frase, pedras grandes primeiro. Se eu sou capaz de gerar resultado, eu não vou começar a produzir conteúdo barato para lançar um produtinho, para quem sabe daqui 2 anos vender algo de 20 mil. Eu vou vender o de 20 mil. Qual é o problema? A maioria das pessoas também não consegue, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas não consegue colocar, ou não consegue nem conceber como é que uma pessoa vai chegar e vai pagar 20 mil para mim, mesmo sendo capaz de gerar resultado. De onde é que surgem essas pessoas? Onde vivem? Onde moram? Do que se alimentam? Então, quando eu começo com pedras grandes, caso eu queira escalar isso daqui e transformar no negócio... Primeiro, se o meu foco é fazer 40 mil a mais por mês, 50 mil a mais por mês, 100 mil a mais por mês, é muito mais fácil começar pelas pedras grandes. Eu faço 2 vendas ali e está resolvido, 3 vendas e está resolvido. Agora, se eu quero transformar isso daqui num negócio, eu posso usar o dinheiro da minha pedra grande para ir reinvestindo. Por exemplo, eu não tenho nada contra um produto barato. Agora, é maravilhoso poder ter um produto barato que você não se preocupa com o lucro dele, entende? Esse produto não é para me dar lucro. Meu lucro vem de outra coisa, vem de outro lugar. Esse produto aqui é para trazer audiência nova, por exemplo. Tá? Outro ponto importante, por que a gente deve cobrar o mais caro possível para poder reinvestir no nosso negócio? A maioria de vocês que estão aqui, se não começaram, eu aposto que 90% aqui fariam as primeiras vendas, 90% dos que têm resultado, para a base de alunos. Tá? Desculpa, para a base do Whats. Para seguidores que já tem no Insta. Jota, mas eu acho que eu preciso ter mais autoridade para cobrar mais caro. É o contrário. Outra para vocês anotarem, preço é o teu primeiro posicionamento. Tem muita gente aqui que está me vendo pela primeira vez. Quando eu vou dar alguma palestra ou algo do gênero também, quando eu comento no meio da palestra que eu tenho um produto de 600 mil reais, e que não é só para dizer que eu tenho, que eu vendo ele, né, que são vagas limitadas, o olhar das pessoas para mim já muda na hora. Digamos que a Karine Lemos, que está aqui no Instagram, ela bateu uma meta, ela não entende nada de vinho, mas foi comemorar numa cantina italiana. E aí, chegando lá nessa cantina italiana, ela recebeu a carta de vinhos e tinha um vinho de 70, um vinho de 80, um vinho de 800. Ela não entende nada de vinho, nada. Dinheiro não é um problema, é uma noite comemorativa. Qual vinho vocês acham que vai dar mais vontade de tomar? O de 70 ou o de 800? Manda aqui no chat. O de 800, mesmo que ela não entenda nada de vinho. Preço é o teu primeiro posicionamento, a autoridade percebida vem de preço. Um erro que eu vejo às vezes é muito engraçado. É bem lógico para mim, mas para a pessoa se torna contra-intuitivo. Às vezes a pessoa chega aqui, tem uma puta entrega, mas assim, já vem de mentoria, ela tá com dificuldade de vender. Aí eu olho, ela gera muito resultado, literalmente, ela coloca, sei lá, 1 milhão a mais no bolso do cliente e está cobrando 7 mil reais na mentoria. A gente tem algumas coisas incrustadas, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não, pô, 7 mil, não, calma lá. Entende? Então a autoridade percebida vem do preço. E com um ticket mais alto, aí sim você fica mais competitivo. E, por último, para anotar sobre por que vender mais caro, quero que vocês anotem aí. Vender caro e vender barato dá o mesmo trabalho. Isso quando vender barato não dá mais trabalho. Quem aqui já teve experiência com vender mais barato, sabe. A Vanessa Larissa, ela vendeu um produto de 997. O cliente acha que comprou a alma dela. Sexta-feira vai ligar 3 vezes seguida. É maluquice. O cliente dos produtos caros, dos produtos de 200 que a gente vende aqui, dos produtos de 300, produtos de 100, é muito mais tranquilo.
Deixa eu aproveitar e responder uma outra pergunta, que não surgiu ainda, mas com certeza ia surgir ao longo... Tá, Jota, mas quanto que é high ticket? Quanto que é high ticket? Depende. Depende do mercado. A gente trabalha geralmente aqui, tickets entre 10 a 500 mil. Tem mercados que 10 mil vai ser high ticket. Tem mercados que 500 mil vai ser o high ticket. O exemplo da Jo, já vendi mentorias de 497 e o povo reclamava demais, muito mimizento. Hoje vendo mentoria de 16 e 60 mil para público extremamente qualificado que executa graças ao J. Inclusive a Jo é nossa mentorada, maravilha. Mentoria para médico é acima de 50, não tem como. Mentoria para médico é acima de 50. Beleza, já coloquei alguns pingos nos is aqui sobre o mercado de educação. Agora eu quero explicar sobre o momento de mercado para vocês. Isso aqui é uma representação do que aconteceu com o mercado de mentoria high ticket. Esse gráfico aqui, ele é o Gartner Hype Cycle, né, o ciclo do hype de Gartner. Aqui, ó, era 2019. Muito lançamento, muito infoproduto, produto de 47, 97, 997, enfim. Começou o mercado de mentoria. Eu comecei antes disso, tá? E de repente veio um boom. A gente vem aqui, ó, 2021, 2022. Pico das expectativas infladas. Quem acompanhou esse momento no mercado, que você chacoalhava uma árvore, caía 7 mentores high ticket de blazer azul falando que era especialista em high ticket e high ticket. O mercado começou a encher de gente. Não quer dizer que o mercado saturou, quer dizer que o mercado se sofisticou. O que antes, qualquer coisinha, qualquer print do bloco de notas você postava e gerava agendamento, deixou de gerar. Então o mercado ficou mais difícil, o pessoal começou a sair, veio para o vale da desilusão. Isso aqui foi 23 e 24, 2023 e 2024. Aqui grandes players faliram. Grandes players, talvez vocês tenham acompanhado, que falavam de high ticket e não conseguiram ficar no mercado. 2025 o mercado limpou. 2026, a gente está aqui, ó, no enclive da iluminação. A gente está no melhor momento do mercado. Por quê? Saiu esse bando de gente maluca e sobrou 2 tipos de público. O público que teve experiências muito ruins com mentorias. Quem aqui já teve uma experiência muito ruim com mentoria? Ou conhece alguém que teve? Manda no chat. Tem uma frase que a gente usa aqui no Paraná, vocês têm mais algum paranaense aí? Que cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha. Então a gente tem esse público, né, tem o gato escaldado, e aí, por isso, eu já considero isso na minha oferta e trato dessa forma. E tem um cara que não teve contato ainda e está disposto a pagar mais caro por algo que resolva. Então a gente está no melhor momento do mercado, porque os 2 melhores momentos para entrar são ou antes do pico do hype, aí você pode ganhar dinheiro rápido e vai ficar no mercado se você for bom, que modéstia à parte foi o nosso caso. E o segundo melhor momento para entrar no mercado mais maduro. Para quem aqui já entende um pouco mais sobre o mercado, sobre mentoria, para vocês terem ideia, o meu custo por agendamento, pensando em tráfego, o meu custo por agendamento hoje está metade do que era em 23, porque o mercado está mais limpo. Então, sobre o momento do mercado, 2022, 2023 foi o pico do hype, foi o boom de mentorias, a pessoa empacotava qualquer coisa por 10 mil e vendia sem se preocupar com o resultado, e o mercado inflou. 24 e 25 foi esse vale da desilusão, saturação de promessa genérica. Em 2025, para 26, a gente está na encosta da iluminação indo para a maturidade. Então, resumindo, 2022 foi o ano da sorte, 23 da ilusão, 2024 começou a limpar o jogo, 24 e 25, e agora o mercado está para os profissionais. Se quiser entrar agora é o melhor mercado. Ô Jota, mas eu vi algumas pessoas falando em mercado saturado. Eu vi algumas pessoas mudando de nicho. Anota mais essa. Mercado saturado, 99% das vezes é uma desculpa para a própria incompetência. É 1000 vezes mais fácil eu falar que o mercado saturou do que eu assumir que eu não sou tão bom quanto eu pensava. Em atrair cliente qualificado, em entregar resultado. É muito mais fácil falar que o mercado saturou do que assumir que eu não sou tão bom quanto eu pensava. Isso aqui é o meu dia a dia, eu afirmo para vocês, para mentoria ruim o mercado está saturado.
Para mentoria sem método, o mercado está saturado. Para mentoria de qualquer coisa embalada por 10 mil sem se preocupar com a entrega e com o resultado, o mercado está saturado. Mas se você tem um método validado, Jota, mas eu não tenho, não está registrado lá no INPI na Biblioteca Nacional. Um método validado encarem por, sei lá, o núcleo urbano. Acho que ele deve trabalhar com loteamento. É a forma dele de fazer as coisas, pode estar só na cabeça. Talvez não esteja tipo a BMA. Nossa metodologia está na Biblioteca Nacional, no INPI. Não, quando eu falo em método validado, é a sua forma de fazer as coisas. Então você tem um método validado. Você tem resultado comprovado. E um processo de aquisição de leads e venda que funciona. Você está no melhor momento para crescer ou para entrar no mercado. O mercado saturado é o mercado da desculpa. Vamos lá. Hoje tem aproximadamente 653 mil médicos no Brasil, beleza? No ano passado foram ofertadas uma média de 48 mil vagas para a faculdade de medicina. Em até 2035, o país deve alcançar uma média de 1.152.000 médicos. Sabe quantos médicos você precisa para fazer 10 milhões no ano? 10 milhões, hein? Taquei o foda-se aqui, saí dos 500 mil por ano. 10 milhões, vamos raciocinar por extremo. Eu preciso de 100 médicos num programa de 100 mil por ano. Isso são 8 médicos por mês. Qual que é a conversão que eu falei antes? No começo da aula, hein? A gente fecha uma a cada 4. Então eu preciso de 32 médicos qualificados por mês. Preciso de 384 médicos no ano. Sabe quanto isso dá do tamanho do mercado? 0,015%. 0,015% do mercado. Isso vale para qualquer nicho, nutricionista, empresário, advogado, clínica, arquiteto. Então, se por um acaso você já tem mentoria ou já tentou, mas é que advogado não tem dinheiro, nutri não tem dinheiro, para qualquer nicho, veterinário, todos. Que meu nicho não tem dinheiro. A partir do momento que você assume, fala, putz, talvez tenha algo que eu não saiba, acho que eu não sei fazer. Aí é libertador, porque aí dá para resolver. Então isso vai para qualquer nicho, para prestador de serviço, para empresário. Primeiro ponto, a gente fez uma conta aqui, 10 milhões, eu preciso de 384 leads qualificados. Não preciso nem de um oceano, eu preciso de um balde. E se você não está ganhando dinheiro, não é porque o mercado é pequeno, porque o mercado saturou, é porque há algumas opções. Ou você é cabeça dura e está tentando fazer do jeito errado, ou 2, você tentou fazer de um jeito que não é o jeito certo. De verdade, eu fico... Talvez pena não seja a palavra, vou usar pena porque eu não encontrei uma melhor agora durante a live. Mas eu fico de certa forma frustrado quando eu vejo algumas pessoas que são absurdamente profissionais, que geram muito resultado e chegam... Eu atendi um advogado semana passada, ele estava 9 meses tentando vender mentoria. Ele gravou toda a mentoria em estúdio. Ele contratou uma agência que está pagando 7 mil por mês. Ele está investindo 5 mil por mês em tráfego. Sabe quantas vendas ele fez? Chutem. Nenhuma. Nenhuma, Gabriel. Antes fosse. Antes esse. Nenhuma. Nenhuma. Então, exercício maravilhoso para a gente fazer agora, por exemplo. Exercício mesmo, prático. Né? Esse desdobramento de meta, igual eu fiz. Quanto que vocês querem por mês? Vocês mandaram em algum lugar, tá aqui para cima. É 50 mil, é 100 mil. Então, beleza. Quanto que você quer por mês? Anota aí. Eu quero 50 mil por mês. Quantas vendas? Então, minha meta é 50 mil por mês. São quantas vendas? Jota, na minha cabeça, minha precificação é 25 mil. Depois a gente discute. Então, são 2 vendas de 25. Para 2 vendas de 25, você vai precisar de 8 consultorias grátis no mês. 8 leads, 8 calls. Aqui onde eu moro, o mês geralmente tem 4 semanas. Eu imagino que o de vocês também. Então, divide por 4. Eu preciso de 2 por semana. Saúde. Então, a partir do momento que você desenha isso, esse dobramento da meta, beleza. Não vai dar para ver aí. Mas eu quero faturar 50 mil, para isso são 2 vendas, para isso eu preciso de 8 reuniões no mês, são 2 por semana. Você tem que ficar obcecado nesse negócio. Tem muita coisa importante, pouca coisa essencial. O que é o essencial? Fazer 2 ofertas por semana.
Como? Vou chegar lá. Você tem que fazer 2 calls por semana. Senão não vai rolar. Jota, mas eu sou muito corrido. 2 calls por semana, você vai gastar umas 2 a 3 horas por semana. Ah, Jota, putz, 2, 3 horas por semana não cabe na minha agenda. Meu amigo, aí você me desculpa, se não quer trabalhar, não tem como ajudar. Teu querer é muito fraco daí. Se quisesse, tu arrumava 3 horas por dia. Tu sairia daqui da live, abriria o teu celular, os insights de uso e ia ver o tempo que você passa no Instagram. Não tem que fazer nada. Então, é muito menos tempo investido do que, na maioria das vezes, a gente imagina. Com 2 horas, com 3 horas por semana, a gente faz isso acontecer. Agora, uma coisa que me pega muito, mas é óbvio que dá, Luciana. Deixa eu responder essa rapidinho da Luciana. Ah, mas não dá para considerar 25% de sucesso no valor da mentoria. Se for uma mentoria de 20 mil ou de 100 mil. É exatamente a mesma conta. Mentoria de 300 mil. A questão é para quem que eu estou fazendo oferta. Por isso que eu tenho que entender para quem que eu vendo, com quem que eu vou fazer call. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Mas é exatamente a mesma conta. Beleza? Quem é que sabe o que é, só para nivelar também a próxima parte do conteúdo, quem é que sabe o que é MQL? MQL. Alguém sabe o que é MQL? Quem não sabe, manda. Não. Demérito nenhum, tá, pessoal? Só para eu saber. É um termo técnico. MQL é um critério para lead qualificado. Deixa eu dar um exemplo. O Rocha, do núcleo urbano. Ele fez a conta, ele quer fazer 2 vendas de 25 por mês, são 8 reuniões, beleza? São 2 por semana. Adianta ele falar com qualquer pessoa, ele ir na rua e falar, ô, tem uma mentoria. Aí anota no caderninho, falei com um. Não. O Rocha ele tem que definir. Beleza, quem pode comprar de mim? Putz, talvez são loteadores com VGV pelo menos ali de 5 milhões para cima. Pronto. Então eu entendo que essas 2 calls por semana não são com qualquer pessoa, são com loteadores que têm um VGV acima de 5 milhões. Por isso, inclusive, Luciana, que sim, é a mesma conta. A diferença é o que muda o MQL para o produto de 20 e o MQL para o produto de 100. O segredo é exatamente esse, não adianta ou ficar com a agenda vazia ou lotar a agenda de gente que não faz sentido. Uma outra coisa, quem é que já vende mentoria? Me fala se vocês passam por isso. É vender para o cara que chega, isso me dá uma dor. A Vanessa Larissa tem um produto de 30 para vender, apaixonada no produto dela, só que aí chegam uns leads que não são, ela vende produto de 3. Então a gente acaba vendendo para o lead que chega, ao invés de fazer chegar o lead para o qual eu quero vender. Exatamente, você acertou em cheio. É acertar a qualificação. Agora, o que mais me pega é o seguinte. Tem 2 tipos de sangramento. Quem já vende mentoria tem uma espécie de sangramento visível. Vou dar um exemplo. O Rogério Arazão, ele já tem uma mentoria e está com um problema específico de no-show. O no-show dele está muito alto, o pessoal está agendando e não está comparecendo. Então ele está vendo que metade das reuniões não acontecem. Se resolver aquilo ali, então ele percebe que ele está sangrando. Se ele resolver aquilo ali, ele sabe que já na hora ele fatura 100 mil a mais por mês. Esse é um sangramento visível, ele está vendo, é uma hemorragia. Agora tem um outro sangramento que me dói inclusive mais. Eu quero que vocês mandem no chat há quanto tempo, há quantos meses vocês estão com a ideia de entrar no mercado de educação ou estão sofrendo aí com uma ou outra venda, caso seja venda. Há quanto tempo você está pensando em entrar no mercado de educação ou há quanto tempo você está numa baixa de vendas aí? 4 anos, 3 anos, mais de 1 ano. Esse para mim é o sangramento que mais dói. Por quê? Porque é o tipo de sangramento oculto de quem ainda não entrou no jogo. Ele dói mais em mim e dói menos em vocês, porque vocês não estão no jogo real, não tiramos da gaveta ainda o projeto. Meu irmão tem uma frase que ele usava, que cabe muito bem nessa situação, ele falava, olha, o dinheiro que você não ganhou hoje, você não ganha nunca mais. Eu falei, não, mas como assim? Eu falei, de fato, o que eu deixei de faturar nesses 4 anos que eu não estive no digital, que eu me enrolei, eu nunca mais ganho. Posso ganhar um outro dinheiro, agora esse eu não ganho mais. E muitas vezes a gente trava para entrar ou porque não achou um caminho certo, ou um caminho validado, ou por muito medo, ou por muito receio. Isso vai somando. O quanto eu deixei de faturar. Tem outro lado da moeda também, que é absurdo, que você tem que levar isso em consideração,
às vezes isso facilita a tua entrada, que é o seguinte: o que você tem para vender hoje? Mandem para mim no chat aqui, ó. Mandem para mim no chat. O que você tem para vender hoje gera transformação na vida da pessoa? Pode gerar transformação? Ela vai ganhar mais dinheiro, ou vai gastar menos, ou vai se sentir mais feliz, ou mais forte, ou mais disposta? Por exemplo, o Juan, o nome dele está Juan Fibro Nunca Mais. Se por um exemplo for algo relacionado à fibromialgia, cabe perfeitamente o que eu falo agora. Se o que você vende gera transformação para a pessoa, não vender egoísmo. Não vender egoísmo, bicho. A gente não está falando aqui só em dinheiro. Até porque em uma transação comercial de venda de mentoria, a vida que mais precisa ser beneficiada, que mais precisa mudar, é de quem está comprando, não é de quem está vendendo. Então esse dinheiro na mesa não são só oportunidades vagas ou algo talvez. Não, é um caminho real. Se você é uma pessoa que tem resultado, se você tivesse começado, é impossível em 30 dias você não estar vendendo mentoria. A não ser que você tenha, sei lá, você não tem Instagram, vai ter que criar do zero, ninguém te conhece, você mora num lugar... Beleza? Talvez isso leve 2 meses. Mas você já construiu o mais difícil. Montou um negócio, ou passou num concurso, ou desenvolveu uma metodologia para atender fibromialgia. E o que a gente está fazendo com isso? Nada. É uma espécie de custo invisível. É uma espécie de custo invisível da zona de conforto. Porque tem um outro ponto também, isso eu falei com o meu time ontem. Né? Muitas vezes as pessoas têm receio de entrar. Ah, vou ter que investir muito dinheiro. Putz, não sei se vai dar certo, não sei se funciona para o meu nicho. Nós, por exemplo, na BMA, a gente consegue resolver todos esses problemas. Tranquilo. Ó, tem garantia disso, a gente prova isso e faz não sei o quê. Agora, tem uma espécie de uma linha que você tem que atravessar. A gente não pode te empurrar, por mais que eu tenha vontade. Às vezes dá uma voadora e fala, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Agora, você nunca vai ter 100% de seguro. Não. O que você precisa é ter a maior clareza possível. Quer ver me deixar puto? Na verdade, eu não fico puto, não. Eu não fico puto com quase nada na vida. Mas eu acho fofo, eu acho engraçado. A Júlia Fontinelli falou, putz, entendeu, e é isso mesmo. Eu falo, não, perfeito, fazer o seguinte, eu vou rezar aqui, vou ver se é isso mesmo. Falo, beleza, vai largar na conta de Deus, vai descer o anjo, sim, para te falar, olha, Júlia, realmente, não vai, sei lá, não vai. Então, o que você precisa é entender, juntar todas as informações para poder dar o passo. Agora, as informações necessárias também, não é obesidade mental. Aí você olha para esse mercado novo, para o mercado de educação, para o mercado de mentoria, que já concordamos aqui, que tem muita gente com menos potencial que você, com menos conhecimento, com menos resultado vendendo, e bate a dúvida, tá, mas será que alguém pagaria para aprender comigo? Putz, mas eu não quero parecer mais um guru. Cara, eu não quero que arranhe a autoridade do negócio que eu já tenho. Eu tenho resultado, mas não sei como ensinar. E segue lá, as pessoas com 10% do conhecimento vendendo. E você, às vezes, literalmente com um diamante na mão, cara, eu já peguei cada caso aqui que eu fico maluco. Sem saber como lapidar. Qual que é a verdade? Ele falou, olha, muito provavelmente você não tem um problema nem de coragem, nem de capacidade. Você tem um problema de estrutura, falta processo. Porque às vezes você precisa... O mercado te faz acreditar que você precisa Reels todo dia e ser super influência no teu nicho e marketing de conteúdo e um funil mirabolante, começar a fazer live igual o JP está fazendo. Gente, só um ponto. Essa live aqui não é o nosso processo de vendas, não. Nosso processo de vendas a gente faz um anúncio, chama o cara pelo nome, o cara agenda uma reunião com o meu time, tem uma consultoria e no final, se faz sentido para nós, a gente apresenta. Você não precisa dessa jornada, você não precisa contratar uma agência. Ah, vou começar, Jota, então vou contratar uma social media, vou gravar o conteúdo num estúdio. Deixa de ser maluquinho. É o oposto. A gente vende e depois faz isso. Ah, Jota, porque não cabe na minha agenda. A gente acabou de fazer conta aqui. Uma venda são mais ou menos 4 a 6 horas que tu precisa. E eu espero que eu tenha conseguido exorcizar algumas coisas sobre o quesito vendedor de curso, sobre a forma pejorativa que
está sendo vista a palavra mentoria? Estou no mercado de educação. E todos os anos, sei lá, vamos pegar o mercado da saúde, os nutricionistas, os psicólogos, a faculdade despeja essas pessoas no mercado e o que eles procuram? Mentoria, direção, acesso. E adivinha quem que eles respeitam? Quem fez primeiro? Quem tem resultado de verdade. Quem viveu o que eles querem viver, quem passou pelos desafios. Eu já falei essa frase no começo da aula. A demanda por quem ensina a partir da experiência só cresce. E quando você cria uma mentoria, quando você cria esse programa educacional, se você faz do jeito certo, a tua autoridade aumenta, não diminui. Se você é médico, você vai ser visto, eu brinco que é o posicionamento do pai do pai. Putz, meu médico, se feito do jeito certo, vai despertar um sentimento de, cara, meu médico é tão bom que ele ensina outros médicos. Se feito do jeito errado, vai ser, putz, meu médico virou vendedor de curso. Então, algumas mentiras que eu espero ter quebrado para vocês também. Não precisa virar guru, precisa de estrutura. Não precisa passar um tempão produzindo conteúdo, nem começar por produtinho mais barato, nem criar a autoridade. Se você tem resultado e conhecimento, a autoridade você já tem. Precisa só ser percebido como tal. Não precisa montar toda uma estrutura. Não. É o inverso. Primeiro a gente vende. Agora, o que você precisa não é mais de conteúdo, é de um passo a passo. Então, eu vou tentar entregar em checklist agora. Um passo a passo para vocês. Tá? Primeiro ponto. É entender, é ficar extremamente claro que o jogo real não é sobre audiência. Não é sobre ter milhares de seguidores. Não é sobre criar uma comunidade engajada e fazer lançamento. Não é crescer no Instagram. Seu único objetivo é fazer as primeiras vendas com poucos clientes. Para isso eu preciso de um produto caro, né? Pedras grandes primeiro, do cliente certo, e fazer essa oferta. Segundo ponto, pedras grandes primeiro. 50 mil por mês, né? A gente estava usando de exemplo. Você não vai fazer 50 mil vendas de R$1. 50 vendas de R$1.000. Cara, é uma venda de 50. 2 de 25. No limite do limite, 4 de 12,5. Então começa com pedras grandes. Jota, como é que eu vou entregar? Começa com mentoria individual. 4 a 6 meses de duração, sem precisar gravar uma área de membros. Sem precisar começar a dar hot seat. Não, valida ali de forma individual. Vamos fazer umas 3 a 5 vendas individuais. Beleza? Encontro quinzenal. Aí depende, tá? Tem pormenores. Depende o público, o que você entrega para ver se a cadência vai ser semanal, quinzenal, mensal, enfim. Começa a mentoria individual. Terceiro, preço é o teu primeiro posicionamento. Ah, mas não tem autoridade. Preço é o teu primeiro posicionamento. Quarto, você não precisa de volume, você precisa de precisão. Sabe como o Miziara, que eu estava mostrando o exemplo no começo da aula, fez? O Miziara entrou. Na primeira reunião, a gente desenhou uma mentoria individual dele de 70 mil. Né? A gente precificou com base no resultado que ele podia gerar para os outros médicos. A gente colocou 6 meses de acompanhamento, 6 meses de acompanhamento, uma reunião individual de planejamento com ele, encontro quinzenal, grupo no WhatsApp. A gente criou a oferta para deixar claro, né, o que seriam os entregáveis, qual resultado ele ia gerar, deixar atrativo, deixar sexy o negócio. E ele montou uma lista. Falei, pega aí teu celular e monta uma lista de todos os possíveis médicos que se beneficiariam. Gente que fez pós com ele, gente da faculdade, montou uma lista com 70 médicos. Aí ele não mandou uma mensagem, fala Rocha, tudo bem? Tô com uma mentoria, quer vir ver? Falei, claro que não. O peixe certo precisa da isca certa para que eu traga ele até uma call, aumente seu nível de consciência, agite seu estado emocional e colete as informações necessárias para fazer um pitch sob medida. Então o que eu faço é mandar uma mensagem respeitando e tomando cuidado com o meu posicionamento, com a minha autoridade já construída, já conquistada. Eu mando uma mensagem chamando as pessoas para uma consultoria grátis, para um diagnóstico, para um plano de ação. Então a gente criou essa mentoria individual dele, criou a oferta, criou como é que ele ia conduzir a reunião, ele listou 70 médicos, mandou as mensagens, agendou 6 reuniões e vendeu. Simples. Não precisa de volume. Quinto ponto, você valida primeiro e escala depois. Esquece pensar em turma, em lançamento, em comunidade, em automação. Seu primeiro produto precisa ser bom o suficiente para uma pessoa pagar por ele hoje, amanhã.
Esse mês. Depois que validou, aí sim a gente pensa em escala, em entrega escalável, em renovação. Depois. Agora, sendo muito honesto com vocês, talvez soe um pouco duro. Tá? E talvez tenham algumas exceções ao que eu vou falar agora. Mas se hoje você não é capaz, tá? De listar no seu WhatsApp pelo menos 10 pessoas, cliente antigo, fornecedor, conhecido, gente que te segue no Instagram, sei lá, gente do LinkedIn, gente do grupo da faculdade, você consegue listar 10 ou 20 pessoas que se beneficiariam com o que você tem para ensinar, putz, espera lá, talvez seja uma coisa errada, tá? Jota, por que você falou que talvez tenha umas exceções? Cara, talvez você só não seja conhecido mesmo. Talvez você tenha muito resultado já real e tá tudo bem. Talvez tenha algum entrave que você não pode abordar, tá tudo bem. Agora, você tem que fazer, é o que mandaram no chat agora, vender uma mentoria de 60 mil, sendo que eu não tenho nada para ensinar? Não rola. Sexto ponto, eu vou criar um produto, Rocha, que gera transformação, não só informação. Cara, aí tu vende, aí o cara quer, sei lá, aumentar o VGV, o cara quer diminuir a exposição de caixa, sei lá, o cara quer aumentar o VSO. Aí o cara entra e tu dá 120 horas de aula para ele assistir. Pessoal, BMA, tá? O meu produto é 240 mil. Para quem não sabe, é 240 mil que a gente cobra por ano, beleza? Nos nossos programas de acompanhamento. O cara entra, você acha que ele quer assistir aula? Eu só vendo para quem não tem tempo. Eu vendo ou para quem quer escalar a mentoria, para quem quer criar já do jeito certo. Tu acha que o cara entra disposto, que o Anderson Bezani, Anderson, bem-vindo, agora assiste aí 50 horas de aula e a gente conversa? Porra, não. Quer resultado. Não é hora-aula que eu tô vendendo, é encheção de linguiça. Sétimo ponto, agora eu esqueci com quem eu estava falando antes, que a gente falou sobre qualificação. Alessandra? Não lembro, ela vai lembrar aí. Definir com precisão quem é o meu cliente ideal. Eu preciso entender quem é esse cara e qual que é o MQL. Obrigado, Sandra. E qual que é o MQL? O que é o MQL? Qual que é o critério mínimo para ser meu cliente ideal? Por exemplo, para BMA, para os nossos programas de 240 mil, a pessoa tem que faturar acima de 20 mil por mês. Talvez, para o que o Rocha lá vai fazer, seja um VGV mínimo de 3. Talvez, para o cara da fibromialgia, seja já ter passado com mais de 3 especialistas. Então, qual que é o critério mínimo para atender o cara? E aqui algumas sugestões. Eu gosto de escolher um público com potencial de me pagar e que eu possa gerar resultado com menos esforço. Entende? Então preciso definir isso até para proteger a minha agenda. Quando você já tem o negócio principal, para não colocar ele em risco, a gente vai fazer um volume X de reuniões com a pessoa certa, pô. Com a pessoa certa. Oitavo ponto. Penúltimo, hein? Oitavo e penúltimo. Desdobramento de meta. Deixa eu compartilhar a tela. Fazer o desdobramento com vocês. Ó, mandem rápido para mim o seguinte. Vou escolher umas 2, 3 pessoas para fazer só. Quanto você quer faturar e qual ticket você pensa em cobrar por mês? Manda rápido aí. Ó, a Júlia quer faturar 50 mil com um produto de 10. Então, 50 mil reais, produto de 10 mil. Cadê a Júlia? Deixa eu achar aqui. Ó, a Júlia. Então, beleza. Então, ó, ela precisa de 5 vendas, aproximadamente 20 reuniões no mês, 5 por semana, 1 por dia. Tem muita coisa importante, pouca coisa essencial. Como é que a Júlia faz a gestão disso aqui? A Júlia tem que dormir hoje, ela tem que acordar, abrir o olho, faz sinal da cruz, agradece a Deus por mais um dia e se pergunta, tem uma reunião para hoje? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? Aí vem o ponto que a gente estava falando, beleza. Com quem que a Júlia vai fazer a reunião? Ah, pera, é só, sei lá, executivo, sei lá, é só CLT que ganha mais de 5 mil por mês. Exemplo, né? Outra coisa, isso aqui vocês não definem como fonte de vozes na cabeça de vocês não, tá? Esses dias eu tava conversando com o mentorado e achei muito fofinho. Não, Jota, então eu fiz uma conta aqui, eu preciso vender pro cara que fatura 50 mil por mês, porque a minha mentoria, a parcela vai ser 5, e daí a representatividade de quanto ele ganha por mês vai dar 7,5%. Cara, não é por aí. Não é por aí. Deixa eu fazer outro. Deixa eu pegar o outro aqui, vamos lá. Maurício Godoy, 150 mil por mês com ticket de 20. Vamos lá, Maurício.
Você precisa de 8 vendas, para arredondar, né? Precisa de 30 reuniões no mês. 8 por semana ou 2 por dia. Deixa eu contar um segredo, 4 para 1 eu estou jogando para baixo. A conversão que a gente espera, na verdade, é 5 para 2, tá? É 40%. Mas eu gosto sempre de jogar para baixo. Deixa eu dar um exemplo aqui no caso dele. Se ele converter bem, são só 23 calls. Deixa eu pegar mais um exemplo. 100 mil com mentoria de 25, vai ficar maravilhoso, Azevedo, aqui ó, facinho de fazer a conta. 100 mil com uma mentoria de 25. 4 vendas, precisa de 16 reuniões no mês, 4 na semana. Então tem que ser o maluco, o maníaco do... Tem 4 reuniões para semana? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? Última agora, hein? Aqui, ó. Aqui vai ficar uma conta legal também, olha aqui, ó. Minha meta é fazer 177 mil com 8. Ó, putz, pera lá, são 90 calls no mês. Entende que é um jogo de viabilidade? Também fala, pera, putz, 22 vendas, eu tenho que fazer um board e entregar para 22 pessoas, 90 reuniões, de onde é que eu vou tirar 90? Ah, eu preciso entender, tá, beleza, é esse ticket mesmo, é essa meta, ou eu mudo o ticket, ou eu mudo a meta, ou eu tenho time, eu aguento fazer isso. Aí vem a parte mais legal de todas. Não? A parte mais legal de todas, de onde é que eu vou gerar essas primeiras reuniões. Na maioria das vezes, você consegue montar um inventário de ativos, que a gente chama, que são seguidores antigos no teu Insta, LinkedIn, grupo antigo que tu participa, lista do WhatsApp, para tirar a primeira e segunda venda, geralmente daí. Depois, aí é o motivo pelo qual as pessoas mais procuram a BMA. A gente é procurado principalmente por 2 motivos. Estruturar, criar mentoria, precificação, oferta. E o segundo é escala. Putz, preciso gerar mais lead qualificado. Como é que eu trago essa pessoa aqui na frente? Né? E aí, por um exemplo, primeiro eu uso esse inventário de ativos, faço as primeiras vendas, esgotou ou não tenho, aí sem crise a gente vai para tráfego. Essa planilha eu gosto mais dela ainda, hein? Vamos lá. Vamos colocar 100 mil por mês com um ticket de 30. Preciso fazer 3 vendas. São 10 reuniões no mês. São 3 na semana. Esses valores pequenininhos aqui é a média dos custos. A maioria dos nichos eu vou pagar 150 a 300 reais para ter uma pessoa qualificada lá na minha agenda. Aí eu começo a brincar com a viabilidade econômica. Vamos fazer isso com a meta dos 177 mil por 8? 177 mil por 8. Olha só. Ah, tá com problema aqui, peraí. Olha só. 27 pau em tráfego. Opa. Então, fazer 50 mil. A da Juliana acho que é 50 mil com o ticket de 10, né? Por 12,5 para facilitar. São 4 calls. Desculpa, são 4 vendas, é 4 calls na semana. Se for precisar usar tráfego, vai gastar uma média de 2.400. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a agenda do meu time, na prática. Olha a agenda do meu time hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 reuniões meu time teve hoje. Então, se eu não consigo, ou se eu esgoto a minha base de inventário de ativos, tráfego pago. Tráfego pago é a coisa mais simples do mundo, com a metodologia certa. O tráfego, só para encerrar essa parte da aula, a gente consegue validar com 15 dias e R$ 1.500 de budget. É ridículo. E às vezes pega pessoas, como exemplo que eu dei, ficou 9 meses tentando validar e gastou 60, 70 mil. Agora, qual que é o problema? Quando está no campo das ideias, quando a gente não implementa isso que a gente está discutindo, o que, que acontece? Continua engavetado esse projeto, às vezes eu até fico sonhando com ele, não, porque quando der certo, não sei o quê, estou há 4 anos assim, como eu vi gente falando. Continuo vendo gente com menos resultado faturando mais que eu, continuo preso às vezes numa rotina que eu não gosto do físico, sendo poderia ser diferente. Às vezes tento sozinho, me frustro e largo no meio do caminho. E aí o pior de tudo, às vezes começa a duvidar de mim, começa a duvidar do meu, putz, mas eu acho que não é pra mim. Ah, mas o meu público não tem dinheiro. Começa a pensar que não nasceu pra isso. O problema não é você, é o jogo que te ensinaram errado. Então,
Recapitulando, cara, mentoria individual, define com quem que você vai falar, você vai criar a oferta, desdobra a meta, a gente fez alguns exemplos aqui. Você pode usar a tua base no WhatsApp ou seguidor antigo, ou se precisar de gente nova, tráfego. Agora, começa. Jota, queria cobrar 50, não me sinto seguro, começa cobrando 25. Faz 1, 2, 3 vendas e aí a gente avança.